Silksong, o famigerado lançado Silksong não só quebrou a indústria de jogos, mas também a internet no geral. Mas tudo isso nos faz questionar uma coisinha. Será que ele é realmente tão bom ou a galera só tá hypando demais? Será que essa espera realmente valeu a pena? Por isso que eu decidi ter minha experiência por conta própria pra poder falar pra vocês se eu acho que é um bom jogo. Se você tá com medo de pegar algum tipo de spoiler, não precisa se preocupar, porque aqui, mesmo que eu tenha visto mais coisas, eu decidi colocar só o primeiro ato do jogo. Eu acho que a maioria já deve ter passado, pelo menos. Mesmo que não tenha jogado, não se preocupe, porque o ato 1 eu não acredito que também que seja tanto spoiler assim do jogo. Mas antes de me aventurar no Silk Touch, eu só preciso fazer uma coisinha. E não esquece de dar uma conferida na descrição, porque lá tem o link do servidor do Discord. O jogo em tese começa com a cutscene, e sim, eu digo em tese porque eu sem querer pulei ela, então eu nem sei o que acontece nela. O começo do jogo já é bem bonito, e começa com a Hornet passando fome. Meu irmão aí carinhosamente apelidou de Hornet com crise de ansiedade. Sei que isso me lembra muito a Six de Little Nightmares, porque ela também passa fome desse jeito aí. Enfim, a gente prossegue um pouco e acha o nosso primeiro banco, e também o nosso primeiro boss. Sim, eu nem considero um boss, porque é literalmente o tutorial do spray. É só pra te ensinar de forma implícita as mecânicas básicas do jogo, e até eu passei ele de primeiro, então realmente deve ser bem fácil. Logo em seguida aí a Hornet passa mal, acho que é fome ou vontade de. E aí a moça levanta a gente e carinhosamente diz que a gente não pode morrer, que a gente tá na área dela, ia ficar meio feio. Que gente boa, né? Que gente, embora ela seja muito desumilde, pelo menos ela diz um objetivo pra gente, que é chegar na cidadela, já que a Hornet tá atrás. E resposta, alguma coisa que eu não sei porque eu pulei a cutscene inicial. Depois de uma usina nuclear explodir do nosso lado, a gente chega no Vale dos Ossos. Honestamente, eu acho que deve corresponder a Dirtmouth, que era a área inicial de Hollow Knight. É onde você se sente seguro, tem vários peregrinos ali que você pode conversar com eles. E esse fofinho, que ele era o melhor NPC da história de um videogame. Basicamente ele acredita que o poder da música resolve qualquer coisa, o famoso poder da amizade. Então ele fica parado na frente das portas, literalmente cantando, pra ver se ela magicamente ela abre. É a gente que abre. A gente senta em outro banco e chegamos no mapa da Medula, que literalmente já muda daquele ambiente de grama a literalmente fogo. Tome vulcão. E nessa área que eu já tô achando que vai vir outra boss fight, mas na verdade é só um NPC muito gente boa chamado Shakira. E ela canta, inclusive. A Shakira, e não é chakra de forma alguma, não vem de mapa, o que é muito útil, mas eu sou pobre. Inclusive eu amei que as moedas nesse jogo são literalmente miçanguinhas quando elas não caem rolando, né? Dito isso, a gente pega a nossa habilidade lança de seda, que vai ser muito importante pra desbloquear uma área, mas também pra poder dar supapo nos boss. Eu tento olhar o mapa e não entendo porra, mas é porque literalmente tu precisa de uma pena pra poder usar o teu mapa, senão ele vai ficar todo rabiscado desse jeito. E eu, como sou muito inteligente, em vez de comprar a pena pra eu poder usar o meu mapa, eu literalmente compro outro mapa, que vai ser inútil, porque eu não tenho a pena. Eu uso minha incrível habilidade pra libertar esse pobre ser inocente e começa uma boss fight. Eu juro que eu nunca sei quanto vai ter boss fight, quando eu acho que é NPC é boss fight, quando eu não acho que é, não sei o que tá acontecendo. Esse bicho aí que eu apelidei carinhosamente de bicho do sino, ele não é tão complicado, na real ele é bem fácil, é basicamente o boss inicial. Só que eu penei nele porque eu sou burra. Eu sempre batia minha cachola no sino que ele tacava, sempre. Na verdade, o moveset dele é tão simples que os criadores colocaram pra ele literalmente todo ataque dele tirar 2 de coraçãozinho seu. Realmente é muito fácil, então pelo menos tem que ter uma punição caso você não desvie. Eu sempre tomava. E aí a gente vem pra um lugar cheio de seda, faz sentido porque o nome do jogo é Silksong. Saindo daqui a gente obtém o coração de seda, que na verdade a gente recuperou essa habilidade, então a gente tinha perdido ela. E opa, segunda fase! Não, na verdade eu fui embora porque eu fiquei cagada achando que era a segunda fase do bicho, mas na verdade ele vira um NPC normal. Literalmente depois de derrotar ele você pode viajar por cima. Eu fiquei com medo, então fui embora. A gente também desbloqueia mais um banco e o sino começou a tocar de uma forma tão épica que eu jurei que ia começar outra boss fight, mas era só o banco. Na Medula, a gente acha esse NPC que ele disse que tá sendo preso injustamente, mas aí depois ele fala que roubou. Então, não sei se é muito injustamente, mas a gente ajuda ele. Ele fala que vai roubar a gente ainda. Olha que cretino. Mas aí a Hornet, como ela tem a habilidade de falar, diferente do nosso protagonista do primeiro jogo, ela dá um chega pra lá desse maluco.
E a gente consegue uma ferramenta que até hoje eu não sei usar direito, eu nunca acerto. A gente chega em uma nova área chamada Docas Profundas. E eu acho engraçado que se você tem a mania de sair correndo enquanto bate em tudo por zero razões, o jogo te trola. Tem um bagulho que tu bate e sai um bagulho que te dá dano. Pra entender. E a gente salva nosso jogo e encontramos a Shakira de novo. Só que eu tô pobre, então eu tenho que sair pra farmar dinheiro. Mas no caminho eu encontro essas formiguinhas que eu jurei que era amigável, mas elas começaram a me bater. Essa é a primeira de muitas invasões que vão acontecer nesse lindo jogo. Basicamente, praticamente toda área que tu for vai te prender num espaço minúsculo com vários bichinhos característicos dessa área. Algumas podem ser bem fáceis e outras bem chatas, dependendo dos bichos que tiver na área em si. Mas o fato é que tu só consegue sair se tu conseguir matar todo mundo. O jogo tenta me ensinar que é bom olhar pra baixo pra não sair caindo que nem uma luz. Eu não escutei. Então a gente consegue uma nova habilidade que é Passo Veloz, que é literalmente o dash. E meu amigo, jogar isso aqui com dash é uma delícia. Desde o fato de que esse bicho só tem uma função na vida, que é pular. E eu, sabendo disso, me curo na frente dele, sabendo que ele vai pular em cima. Bom, agora que a gente tem dinheiro, a gente pode comprar uma pena. Por favor, me diz que você comprou uma pena e não outro mapa, que vai ser inútil sem a pena, por favor. Eu te amo, mecânica de ter que dar pulinho na lava pra não tomar dano. Eu te amo. Ai, que delícia. Que jogo sacana, botando um bagulho que explode em cima do item que tem que quebrar. Sempre que a gente enfrenta mais uma invasão, como eu tinha falado, vai acontecer muito durante a gameplay. E qualquer inimigo que use escudo é literalmente o Parry God, porque ele dá parry em todo ataque seu. Eu acho incrível, porque eu tô jogando Hollow Knight Silksong, mas esses bichos estão jogando Sekiro, porque não é possível. Contra o ferreiro. Ops, desculpa, não é ferreiro, não. É filha da Então, forma. Perdão, senhora. É o seguinte, sua filha da... Olha a idiota tentando ver o mapa, sendo que não dá pra ver. E é porque eu tô sem a pena. Não sei porque eu tô comprando tanto mapa, sendo que não dá pra usar. Ai, a gente acha isso... que eu não sei o que é isso, na verdade, mas parece ser bom. Inclusive, a gente acha mais um boss que quando eu cheguei na área, eu achei que era só uma NPC, e daí ela começou a me bater, eu fiquei assustada. E é sempre assim, eu nunca sei quando é boss e quando é NPC, eu só sei quando o bicho começa a me explicar. Na verdade, tinha só um ataque dela em específico que eu odiava, que é um ataque que ela meio que me prende e tira 2 coraçãozinhos meu, que vale a 2 facadas no meu peito na vida real. Mas eu apelidei ela de mini maleniazinha, porque tem um ataque dela que lembra um pouco o Waterfall Dance, mas nesse caso é fácil de desviar, eu odeio Waterfall. Eu acho que o conceito de quanto uma boss fight, ela não é contra um monstro, e sim como, por exemplo, contra outro cavaleiro, outro guerreiro, e não tipo um bicho gigante enorme. Então é bem interessante traçar esse paralelo de movimento. Nova área do jogo, então, campos longínquos. Longínquos? Eu amo esse inimigozinho porque a única função dele é você pisar nele sem querer e perder vida de graça. Porque ele foge de ti, inclusive. Ele não Inclusive, tem esse bicho aqui que é literalmente um Scizor. É literalmente um Pokémon. Who's that Pokémon? It's Pikachu! It's Clefairy! Depois de ser um pouco humilhada pelo Pokémon selvagem, a gente vai falar com a Shakira e a gente tá pobre de novo. Então, Laradinha encontrou esta moça chamada costureira. Na verdade, eu acho que é a profissão dela e não o nome, né? O tapado. Mas a gente aceita uma quest dela, que é mais uma mecânica interessante desse jogo, que são das missões. Não que em Hollow Knight não tivesse, mas é como se aqui fosse mais claro. Horas da minha vida em que eu fiquei perdida por um motivo muito claro. Eu não entendi direito o que ela queria na missão. Resultado, eu fiquei tentando achar uma saída dessa área e não achei, porque era obrigatório fazer a quest dela primeiro. Eu tinha lido que ela precisava de um bagulho que ficava numa caverna de não sei o que. E aí eu pensei, ah tá, quando chegar lá eu me viro. Só que a caverna é essa área aqui que eu... Às vezes eu me impressiono com minha capacidade baixa de interpretação, de jogabilidade, de skill, de mira. É, de tudo, na verdade. Da hora que eu não consegui usar nenhum mapa pra me guiar, porque o mapa não funciona, porque eu não comprei a... Inclusive, quando eu passei nessa área em específico, eu pensei, caraca, que foda seria se tivesse uma boss fight aqui. E depois de vários minutos da minha vida fazendo absolutamente nada, eu decido fazer a quest dela, que eu fui obrigada a ver meu irmão fazendo pra entender o que eu devia fazer, porque eu sou muito... Mas resume basicamente em você bater nesse bicho, ele vai liberar os espinhos dele, você bate nos espinhos no chão e coleta eles pra juntar 25 e poder entregar pra costureira. E é muito fácil, se você não ficar morrendo na lava, também não ficar tomando hit pros espinhos. A quest é obrigatória porque ela vai entregar pra gente o manto do errante. Junto dele vem literalmente a melhor mecânica da história do jogo. E antes de sair, a costureira pergunta pra gente por que os bichos desse jogo ficam tudo indo atrás de nós. E aí a Hornet fala que provavelmente é pela capacidade dela rara de poder produzir seda. Aparentemente só tecelãs de antigamente conseguiam fazer isso. Isso é isso que eu entendi dos textos que eu li, o resto... Esse manto faz com que a roupa da Hornet fique mais leve e nos possibilita
possibility de não só pular nesses bagulhos de vento, mas também poder planar quando cai. Essa mecânica da Hornet virar um balão é simplesmente perfeita. E graças ao maldito talento, eu cismei porque cismei que eu tinha que atravessar ali, porque ali no final teria alguma coisa. Depois de errar o pulo 1000 vezes, realmente tinha alguma coisa. Porra, indo pra aquela área, olha só o que tem. Tem realmente uma boss fight. Eu fiquei genuinamente muito feliz. Essa boss fight é muito divertida. Basicamente ele vai usar as mãos lá de cima pra poder quebrar a plataforma do chão, e as mãos de baixo pra, tipo, varrer. Literalmente como se fosse um chão é lava. O problema é que eu sempre tava no lugar errado e na hora errada. Eu sempre tava na plataforma que ele quebrava e eu nunca conseguia sair a tempo. É um mexe, todo mundo mexe, faz o que dá conta. É um mexe, tem essa peleja, todo mundo mexe, eu não sou santo, também tô no medo. É um mexe, todo mundo mexe, faz o que dá conta. É um mexe, tem essa peleja, todo mundo mexe, eu não sou santo, também tô no medo. É um mexe. Na segunda fase ele fica lançando uns negócios que eu acho essa batalha bem equilibrada, na verdade. Porque como ele tira o chão, deixa você literalmente sem chão, ele tira apenas o boss em si 1 de dano, mas a lava ela tira 2. Então se você errar, você toma um combo logo de 3 coração a menos. Mas não subestime ele, porque apesar disso ele tem vida para um senhor. Caramba, só de controle aparecem esses ventos do lado. Esses ventos são literalmente pra você pular neles e quebrar um bagulho lá em cima que vai cair, vai fazer ele perder muita vida. Mas adivinha, só tem cara de quem faria isso na hora. O boss só é liberado depois que você pega a habilidade de voar no vento, então era óbvio que eu ia ter que usar ela. É por isso que ele tem tanta vida, porque eu não fiz o que era pra fazer. Olha, a gente passa dele. Demorou muito, foi, mas a gente passou. E a anta ainda ficou farpando do lado dele porque passou. Você ficou passando do jeito totalmente errado. E quando eu li a placa, eu li que tava escrito Eregrino em vez de Peregrino. Eu achei, nossa, escreveram errado. Olha aí de digitação. A placa tá quebrada. Inclusive, encontramos nosso amiguinho cantor mais uma vez. Dessa vez ele não tá cantando pra uma porta, ele tá cantando pra uma pessoa que tá com a voz rouca. Ele diz que com a canção dele vai fazer curar a voz feia do Kaba. Literalmente fiquei tacando minha cabeça na parede 1000 vezes. Eu achei que ela iria abrir se eu espancasse ela com muito. Não precisa de alavanca, não precisa de chave. Precisa só de uma cabeçada bem dada. Chegamos na nova área chamada de Pântano Cinzento. Finalmente eu entendi que eu precisava comprar a pena. Então eu compro a pena. Agora, depois de algumas horas de gameplay, que eu posso usar o mapa. E é literalmente o bicho mais insuportável dos animes. Eu odeio esse bicho. Vontade de queimar, hein, gente. Ele voa meio que dando essa baixadinha. Aí eu nunca consigo acertar, porque quando eu pulo pra bater ele lá em cima, ele abaixa. Mas aí quando eu fico parada, ele não baixa. Olha, aqui no pântano a gente tem mais uma invasão. Eu falei que ia ser recorrente. Só que essa daqui é insuportável. É sério, é a pior de todas. Eu juro que eu achei que eu não ia conseguir passar, porque é um lixo. Bem, basicamente, os bichos do pântano, alguns são de boa, tirando esse infeliz. Eu odeio este infeliz. Porque como eu falei, ele não voa direito, cara. Ele voa meio que abaixando, daí botam 3 de uma vez. Eu juro que todas as vezes que eu morri nessa invasão foi pra esses 3 bichos, porque botaram 3 de uma vez só. Eu sei que você deve estar pensando, meu Deus, é só uma concentração de bichinho, deve ser muito mais easy passar isso daí. Na verdade é que é chato, cara. É chato. Você acha que os criadores lá do time da cerejinha fizeram isso na boa intenção? Não fizeram, cara. Eles calcularam certinho. Vou botar esse bicho que voa e esse bicho de baixo, pra ele pular do bicho de baixo e bater no bicho que voa. Era tudo calculado, isso aqui é mais. Eu sei que eu tava me movimentando que nem uma mongoloide. Também talvez seja por isso que eu não tava conseguindo passar. Coloca o bicho que voa junto com o paraguaio embaixo. Eu não tanquei, eu doidei. O bicho é tão infeliz porque logo depois que eu passo dos 3 bichos que voam, eu passo do resto da invasão. Meu amigo, quando eu passei isso, eu tava muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Eu tinha ganhado a Mega Sena. Só pra depois a minha felicidade ser totalmente desgraçada, porque a gente agora vai ter que fazer parkour. Parkour em Hollow Knight é uma coisa frequente, é uma coisa que você tem que saber lidar, porque aqui o bagulho toca de um pouco diferente. Precisa pular e bater pra baixo pra tu rebater nessas bolinhas e voar. Aliás, fazer o parkourzinho. O problema é que a Hornet bate na diagonal. Que na diagonal? O problema foi o depois. O depois. Tinha esta bolinha e eu precisava pular nesta bolinha para ir para a bolinha de cima. Mas disse a porra da Hornet estava alcançando a bolinha de cima, ela não tava. E aí eu comecei a questionar, será se eu realmente tenho que ir dessa bolinha pra cima ou será que eu não tenho que ir pra outra bolinha? E por isso que demorou tanto. Porque eu fiquei horas e horas tentando encontrar qual das bolinhas era certa. Na verdade, a bolinha era mesmo aquela que eu tava tentando. Tinha que ter usado a skill maravilhosa de pular meio como um balãozinho. Daí você vai ter exatamente o tempo certinho pra poder ir pra de cima. O problema é que eu não tinha pensado nisso. Isso, eu tava sendo totalmente mogada pelo parkourzinho. Mas depois que você pega o jeito, você vê que fica
muito fácil, porque, tipo, você pula em um e ele já te coloca mais ou menos na direção do próximo. Então, nesses casos, é bem intuitivo e bem mais fácil do que parece. Pelo menos depois desse trauma, eu tenho dinheiro pra comprar um mapa. Ignorem eu batendo a cabeça na parede. Chegou num lugar engraçado, porque o nome é quase lá. Ele ameaça ser um lá. Como é que funciona? Ele nos oferece uma bebida, eu aceito achando que era ser alguma coisa boa, faz porra nenhuma. E também tem mais uma invasãozinha, só que essa sim é fácil. Essa daqui é tranquila, graças a Deus. E só agora que eu fiquei curioso o suficiente pra saber o que os rosários, o meu dinheirinho faz quando eu uso nessa parte do jogo. Aí eu descubro que, na verdade, aquela besta do sino tinha virado meio montaria. Opa! Era pra ter descoberto antes, eu acho. E os próprios devs falaram que a batalha contra esse bicho, na verdade, quando tu bate nele, é meio que tu tá fazendo carinho nele. Então você só tava domando ele, não batalhando. E aí a gente encontra o segundo bicho que eu mais odeio na minha vida, que é o bicho da tesoura. Ele fica atacando com essa tesoura dele, e se ela te pegar, tchau, 2 coração. O bicho da tesoura tira 2 coração e o boss não tirava 2 coração. Resolvi ignorar ele e tive uma surpresa. Ele sobe. Ai, que legal. Inclusive, a gente acha esse NPC, que na verdade ele serviria pra poder te ajudar num boss que vem mais pra frente aqui no pântano. Só que adivinha, eu não sabia disso, então eu acabei enfrentando o boss sozinha mesmo. E aqui é a prova que a ganância não compensa, tá? Eu fui passar pra pegar dinheiro e o bicho da tesoura me morreu. Eu tenho algumas declarações a fazer, porque a gravação resolveu parar de gravar, olha que delícia. Basicamente, eu encontro uma área. Dentro dessa área, eu faço alguns parkours bem simples. E aí, eu entro numa invasão de bicho da tesoura. Por alguma razão que só Deus sabe, eu consegui passar da invasão do bicho da tesoura de primeira. E além disso, eu pego um novo tipo de ferrão. Parece que é melhor do que eu tava usando inicialmente. E além disso, caso você seja um chorão que não tancou o pulo na diagonal, você pode usar esse brasão, porque ele dá um pulo pra baixo normal. Então, para de chorar, Alan, que eu sei que você tá chorando. Eu sou um hater do pulo diagonal, mano. Tem que ser o melhor item do jogo ali em cima, cara, de verdade. A mosquinha da asa do pântano, ele é de boa, de verdade. A coisa que eu gosto nele é que a arena de batalha, ela é simplesmente enorme. É sério, é a maior de todas. E o jogo não te tranca nela. É só você pular alto o suficiente quando ela der essa rasteira. E dá até pra aproveitar e bater nela enquanto pula. Tem um ataque que ela fica te arranhando, só você não está perto. Eu acho que hoje todo são essas bolinhas que ela ataca. Porque a partir da segunda fase, ela não taca só uma bolinha, ela taca 2. Só que essas bolinhas, elas não só vão, elas vão e voltam. Então você tem que estar meio ligado pra poder desviar de tudo certinho. Mas como eu já tava bem pró, né? Tava bem que pró depois de matar vários bichos da tesoura, consegui passar numa boa desse boss. Eu confesso que eu me irritei um pouquinho por causa dessas bolas que ficavam voando. Mas depois que tu pega o jeito, você percebe que é realmente um moveset bem simples de pegar. E não demora tanto. A primeira fase tu passa rapidinho e depois disso é só pra frente mesmo. Chegando nesta área, a gente tem uma cutscene e foi exatamente essa minha reação. Todo mundo meio que fazendo cosplay da Sayori, o que é meio triste, na verdade. Então a gente tem um novo objetivo. É basicamente libertar o povo dessa maldição que eles estão sofrendo pra estar desse jeito. Não importa muito, a gente chega numa nova área chamada Cascomadeira. Já seria de boa se eu não tivesse literalmente que fazer todo este caminho para enfrentar mais uma invasão. É porque eu não acabei de sair de uma não, né? Tava tudo bem, preciso demais. Eu confesso, eu me irritei, mas eu me irritei muito. Tá, esse bicho da flor, ele morre muito fácil. Depois, quando aparece 2 bicho pau e um bicho de flor lá em cima, eu fiquei com depressão. Como é que funciona? O bicho do pau, ele tem 2 ataques. Pode seguir reto, te atacando, ou ele pode dar uma voadora meio que de espinho girando muito louco. Quando eu pulo pra desviar de qualquer ataque desse, eu taco minha cabeça lá no bichinho da flor que fica lá em cima. Olha que delícia. Ou dependendo em que parte do ataque pegar em você, você pode perder até 2 coração, que é uma porra. Você deve pensando, então, não é só matar o bicho da flor primeiro? Não, seria. Mas eu não tava conseguindo também. Gente, na verdade eu não sei porque eles quiseram colocar essas invasões no jogo. Porque não agrega muita coisa. Não é divertido, é só chato. Prefiro muito mais apanhar no boss do que apanhar pra invasão. Porque pelo menos eu vou estar apanhando pra um boss, não pra um monte de bicho pau aleatório e uma flor no teto. Eu sei que elas também estão lá no Hollow Knight. Lá pelo menos era menos frequente. Tava precisando justamente de rosário, que é a moeda do jogo, e literalmente acho o bicho que carrega rosário. Conveniente, não é? Daí eu chego nessa parte que eu literalmente comecei a me recusar a acreditar que era canônico do jogo. Pensei, não, deve ser só uma rota alternativa. Simplesmente tem essas flores que somem. Mas não só isso, também tinha espinho do lado. Então além de você errar, você ia ser punido por isso. Não tinha nenhuma forma de você poder recuperar a sua vida ali perto, porque literalmente só tem um inimigo com uma florzinha e ela mal dá coisinha pra recuperar
pra vida. Só desisti e fui explorar outras partes do mapa enquanto isso. Pra uns mapas que tava faltando e ser feliz. Dando spoiler pra vocês, não é difícil esse parkour. Basicamente, pra tu que não tá ligado, os mapas é tudo conectado. A gente tava nessa parte de cima, na casco-madeira. Mas na verdade, essa área da casco-madeira fica exatamente acima da área inicial. A gente tava lá no começo do jogo. O objetivo da Hornet era subir. Mas aí, como ela não sabe voar, pra subir ela teve que dar toda essa volta que a gente fez nessa rota principal. E aí, como eu tava explorando que nenhuma desengonçada, assim, cara, tudo bem se eu cair lá na área inicial. É que eu tenho um banco no qual eu sentei na parte do casco-madeira. Eu literalmente me perdi lá na área inicial e não souber como voltar pra área principal que eu tava antes. É só eu sair do jogo e entrar de novo, porque eu já vou ser teletransportada no banco que eu tava na casco-madeira, então vai ficar tudo bem. É uma missão, não sentar em nenhum banco que ficasse literalmente na primeira área do jogo, pra não correr risco de não conseguir voltar. Foi exatamente nessa em que eu literalmente sentei no banco do começo do jogo achando que era uma área nova. Não sei porque eu achei isso. Eu tremi na base, fiquei horas tentando achar alguma forma de voltar pra área que eu tava, sem precisar fazer todo o caminho do jogo inteiro de novo a pé. Pelo menos lembra daqueles rosários que a gente gastou de grátis num negócio porque a gente tava curioso lá no Pântano Cinzento? E salvou. Consegui usar a montaria, tá? Pro Pântano Cinzento e do Pântano Cinzento poder voltar pra área do casco-madeira. Muito mais perto do que ter que fazer tudo de novo, convenhamos. Fui burra por ter me perdido na área inicial achando que era área nova. Burra de novo por achar que não teria como eu voltar pra área que eu tava antes. Então, basicamente, o parkour era obrigatório, tá? E negar isso me fez me perder. Então, em vez de mostrar o parkour, que eu acho que vai ser muito chato, vou mostrar o boss que vem logo depois do parkour, que é a irmã Lasca. Ela realmente de Lasca. Ela no começo me deu bastante trabalho. Não ela em si, mas simplesmente o fato dela ficar atacando esses Groot em mim. Esses projetos de Groot são satanás. Mas só até eu descobrir que usando uma das minhas habilidades eu conseguia dar hit. Então, basicamente, era só juntar a seda suficiente na primeira fase dela. Daí, na segunda fase dela, onde ela lançasse os Groot, matasse eles com tranquilidade. Isso quando ela mesma, sem querer, não matava eles com os ataques doidos dela. Mas é claro que ainda tem que tomar um cuidado, porque os ataques dela tiram todos 2 de dano, o que é perigoso. E além do que, ela fica lançando esses espinhos que literalmente tem um objetivo de cercar a tua batalha. Se você literalmente não for lá e manualmente quebrar esses espinhos, você vai ficar preso. Eu tô presa, chama minha mãe, chama minha mãe, chama a mamãe. Diferente de outras boss fights, o negócio só some depois de um tempo. Engraçado, depois que eu fui ver no YouTube como a galera tava enfrentando ela, geralmente eles optavam por não matar os Groots e deixar com que ela mesma atacasse eles, tipo, meio que baitasse o ataque dela. Enfim, no geral, foi bem mais fácil do que eu pensei. Depois disso, a gente consegue mais uma habilidade, que é a famosa se apregar nas paredes. Essa mecânica também tinha no Hollow Knight e é muito útil em várias partes do jogo, que é basicamente você se apregar na parede. Inclusive, depois disso a gente consegue acesso pra uma área meio cheia de sino. E eu só queria muito que tivesse um banco, eu não tava nem a fim de explorar tanto, eu só queria poder salvar meu jogo, já que eu tinha acabado de sair de uma boss fight. E na verdade, já veio outra logo em seguida, então não tinha muito o que eu fazer. Na verdade, essa moça horrível é quem tá por trás dessa maldição que tá acontecendo lá na Pântano. Olha, né, que a gente tem que descer ela na porrada pra poder libertar o povo da maldição. Olha que bacana. Eu fiquei um pouco triste porque eu não esperava uma boss fight da outra, mas tudo bem. A boss fight contra a Viúva em si, ela é a mais legal desse primeiro ato, de verdade. Ela é a que tem um moveset mais completinho e não se resumindo apenas a 2 ataques, como a maioria dos boys até agora. Inclusive, eu descobri de burla pra poder cortar o caminho do Ciri e não ter que fazer ele todo de novo. Só que, na real, não é bem uma burla, porque todo mundo faz isso. Ela nem é difícil, eu consegui passar bem rápido da voice fight em si. Porém, ela é realmente interessante. No começo eu tava apanhando muito pros sinos que acabam saindo do chão, porque eles dão 2 de dano. Porém, depois que tu entende que nem gente como é que desvia deles, fica muito fácil. Além disso, ela tem bastante janela de ataque pra você poder bater nela. Tem um ataque dela que é literalmente a maior janela de todas, ela usa esse ataque toda hora. Então toda hora você vai conseguir bater nela. Que faz a boss fight ficar bem mais simples. A estratégia que eu usei é: dane-se os sinos que estão caindo do céu, eu só vou atacar ela. Porque mesmo que os sinos batam em mim em algum momento, não vai ter problema, porque eu consigo recuperar tanta seda batendo nela, que eu já consigo recuperar a minha vida com esse dano que eu tomei rapidinho. Então basicamente, dane-se tudo que tá acontecendo, eu vou bater. Os sábios já diriam: a melhor defesa é um bom ataque. Treinando contra ela, eu achei que eu tinha
passados do boss, pela primeira vez, um boss nesse ato 1 vai ter uma segunda fase. O que eu acredito que pegou muita gente desprevenida. E sim, eu sei que eu tô me movimentando que nem uma retardada, mas é porque eu não estava vendo a tela. Eu tava vendo o analógico de qualquer forma, só pra ver se eu não morria, porque tava com as configurações do gravador na tela, então eu não tava enxergando aqui. Tenho certeza que muito nego foi pego desprevenido aqui, igual eu. E como a gente vacilou muito, eu ia ter que fazer a voice fight toda de novo, o que não é um problema. Na segunda fase, ela tem os mesmos ataques, só que ela só vai variar entre dois agora. Que ela lança sino do céu e aquele que ela meio que dá uma rasteira por baixo. E só esses já são o suficiente, porque ela vai lançar mais sino e vai fazer esse ataque por baixo mais vezes. O que vai ser muito comum é tu tá distraído com o sino de cima e nunca desviar a tempo do de baixo. Então, como é muito sino caindo, inclusive em várias direções diferentes, como por exemplo na diagonal, eu escolhi desviar só de alguns, o que eu conseguia desviar numa boa. Os que eu tinha que tomar, dane-se, eu ia acabar tomando. Então eu me preparava pra desviar do ataque de baixo e poder bater nela. Mais uma habilidade chamada Agulino. Literalmente faz com que a Hornet consiga tocar a seda, que faz tocar uma música, consegue abrir umas portas. Além disso, tem umas interações muito interessantes com os NPCs, já que se tu tocar do lado deles, eles vão começar a cantar. Bem Silk Song mesmo, faz sentido. E essa cutscene, por sinal, ela é muito bonita. E eu acabei não falando pra vocês, mas esses sinos que tocam de forma gloriosa nos bancos, na verdade, são muito importantes pra história do jogo e o prosseguimento. Porque só acionando 5 desses sinos que você consegue ter acesso à porta que dá acesso à cidadela, que é literalmente o objetivo principal da Hornet. Então sim, é muito importante. E esse era literalmente também o último sino que a gente precisava acionar. E quando eu joguei, inclusive, eu não sabia que precisava acionar os sinos. Eu só fui fazendo meio que de forma intuitiva, e quando eu cheguei na porta, a Hornet falou: "Ah, meu caro, sim, eu acionei todos os sinos que eu vi no caminho." Aí eu fiquei tipo, como assim? Que sino que a Hornet tá falando? Ela fez... Como no Hollow Knight, os mapas aqui se conectam de uma forma muito bem, já que se tu desce aqui, tu consegue ter acesso ao pântano cinzento. E voltando pra campânula, que agora não é mais a campânula assombrada, e sim só a campânula normal, porque a gente livrou da maldição, a gente consegue de graça upar a nossa agulha pela primeira vez, fazendo com que ela dê mais dano, ficando mais afiada. Aí uma coisa que eu só percebi editando agora, mas por alguma razão, todos os vendedores nesse jogo que upa alguma coisa sua de alguma forma, tem cara de pidão, que quer alguma coisa e não tá sabendo pedir, tem cara de hamster flopado, de gatinho triste. Por que eles fazem? Como você upar de novo se fizer a missão dele, mas eu fiquei com preguicinha, então eu não fiz missão nenhuma. Eu desejo pra todo mundo. Agora que a área não tá mais amaldiçoada, tem bastante NPC, interação legal. Inclusive, eu venho nesse comerciante e prometo todos os desejos, que são as missões, né, possíveis pra todos. Eu saí prometendo tudo e não fiz nada, mas tudo bem. Finalmente a gente chega na nova área, que é muito interessante, porque o clima do jogo muda muito. Até então tinha uma ambientação muito mais clara, muito mais feliz, e agora as coisas estão muito mais sombrias. A Net simplesmente se recusa a continuar, ela só vai embora depois de falar umas coisinhas. Mas depois aí dessa rejeição da Hornet, a gente chega na área mesmo. São os degraus desgraçados, porque essa foi a pior área da minha vida de ser explorada. Parte horrível. Eu quero que morra, sucumba toda ela. Depois de um caminho muito longo, que eu nem gravei porque foi só chato, eu consegui chegar no banco. Olha, meu amigo, eu quase que não pego esse banco, porque pra maioria dos bancos, tu precisa de rosário, que é o dinheiro do jogo, pra poder ativar o banco, senão tu não sente. Só que, como eu falei, a área tava muito chata, muito difícil de explorar, então eu mal tinha rosário direito, eu estava pobre. E voltar pra farmar, pra depois pegar o banco, não era uma opção, porque se eu morresse no caminho, eu teria que fazer tudo de novo. Simplesmente além, apareceu um caba que quis apostar rosário comigo. Ele falou: "Quer apostar rosário?" E eu precisando de exatamente só 3, eu ia ter que fazer tudo de novo. Obviamente que sim, meu consagrado. Eu literalmente precisava de só 3 rosários pra poder ter um banco. Então eu decidi contar com a sorte. Por alguma razão eu ganhei. Quais as chances de do nada eu precisar só de 3 rosários e achar um maluco que tá apostando rosário e eu ganhar? Eu gastei toda a sorte da minha vida. E aí eu consegui uns 4 rosários. Que era o que eu precisava. Meu Deus. E eu tô começando a desconfiar que esse NPC do dado é o mesmo NPC que tava com a voz rouca que nosso amiguinho cantor tava cantando pra ele, mas não tem como eu provar. Aqui a gente tem nosso amiguinho cantor, que ele canta caso tu toque perto dele, que é a melhor mecânica do mundo.
E agora vocês vão ver momentos de dor e sofrimento de eu tentando explorar mais uma área desse lugar. Primeiramente que eu já teria que fazer parkour. Já não é uma tarefa tão simples pra mim. Eu não sou, digamos que a pró do parkour, como vocês viram. Além do fato de eu ter que fazer parkour, uns bichos no meio do meu parkour, e isso eu não tanco, de verdade, vocês estão atrapalhando o meu parkour. Não é só ter bicho que voa. E esse bicho que voa, ele é um satanás. E nunca tá baixo o suficiente pra tu bater nele. Ele sempre fica voando área que tu não alcança direito. Além disso, os projéteis que ele taca não vai normal. Eles ricocheteiam. Bate no canto, às vezes tu tá lá em cima e o projétil pega em ti do nada. Ricochetear, o alcance também é absurdo desse bicho. Ele é um horrível lixo podre. E depois que eu faço todo esse caminho, que é desnecessariamente longo, na minha opinião, chego num boss. E eu descubro que todo este caminho, na verdade, é run back para um boss. Ai, que legal. Fiquei muito feliz, cara. Tá, eu não vou mentir, não é culpa do jogo. Eu sou ruim, isso é um fato. Eu sou ruim em parkour, não tem jeito, cara. Não vai ter como. Vai ter campeão misturado com minha habilidade escassa. Parkour, né? Milimetricamente calculado. Os bichos que ficam no caminho, esse caminho foi simplesmente um inferno de se fazer. Sério, esse satanás sempre tava no meio do pulo, sempre. Eu nunca conseguia passar rápido o suficiente a ponto dele não estar no meio. Porque aqui é duas opções. Ou você mata os bichos tudo no caminho, que foi o que eu comecei a fazer depois, ou tu simplesmente ignora todo mundo e sai no louco. Só que pra você sair no louco, você precisa pelo menos saber fazer parkour rápido. E eu não sabia. Ai, que delícia, porque até agora eu não precisei dessa pressa toda. Além disso, tem esse vento que fica vindo e ele só vem em uma direção. Então, ou ele te ajuda, ou ele vai te atrapalhar muito. Não tem outra, cara. E aqui eu digo, se você não gosta de áreas assim, onde você precisa passar por plataformas altas, alguma precisão, enquanto tem uns satanás no meio te atrapalhando, tacando projéteis, assim, tome um certo cuidado com Silksong, porque depois disso daqui, que equivale ao finalzinho do ato 1, no ato 2, basicamente, vai ser muito mais frequente. É sério, custava ter um banco no meio do caminho? Não custava. Sei que fizeram isso pra vocês acostumar com parkour, querendo ou não, e ter que fazer o caminho. Afinal, é o último boss do primeiro ato. Eu entendo ser complicadinho chegar nele, mas eu já não teria passado pra chegar no banco? Já não teria provado que eu era capaz? Eu só sei que depois de umas 2 horas só apanhando no parkour, sim, eu não tenho direito pra reclamar porque eu sou ruim. Eu literalmente inventei um novo termo e dei o rage sleep. Você dá tanto rage no jogo que você dorme. Porque eu literalmente não conseguia chegar no boss. Não é tipo, nossa, o moveset desse boss está muito complexo. Eu só não cheguei no máximo em 6 vezes, provavelmente. Tentei ele 6 vezes e quando eu chegava eu durava 1 segundo, porque eu tinha acabado de ver o bicho pela primeira vez. Então eu não consigo pegar o moveset na primeira tentativa. Então essas primeiras tentativas, além de totalmente descartáveis, eu mal vi o moveset, porque qualquer ataque dele, sério, qualquer, tira 2 coração, máscara de vida. Pegou um pedacinho. Tchau. E é tudo culpa desse bicho vermelho. Ele é um lixo. Uma vez, eu nunca passei mal tomando leite. Em 2021, eu tomava leite de manhã, gelado, leite no almoço, temperatura ambiente. À tarde, não posso ficar sem leite quentinho. Seguinte, eu voltei com mais calma depois do meu rage sleep. E por alguma razão, eu já estava jogando bem melhor que nem gente. Eu nem tinha gravado eu fazendo parkour, porque eu pensei que eu nem iria conseguir direito. Ia ser um desastre que nem na primeira tentativa, no primeiro dia. Isso, como eu passava de primeira em todas as tentativas. Então foi muito mais de boa ver o boss e ver o moveset dele sem ficar apanhando no caminho. E aqui é basicamente insistência. Ou você já é bom naturalmente, ou você insiste até ficar bom numa hora. Ou você é daquele tipo de pessoa chata que vai falar que quem não conseguiu é noob e devia desinstalar o jogo. Ah, mas não vai tomar no cu. Sim, eu sei que é quase um crime tirar a trilha sonora de um jogo que tem uma trilha sonora tão boa. Eu não aguentava mais me escutar morrendo toda hora, desculpa. Porém, depois de apanhar muito, eu desenvolvi uma própria técnica pra poder passar de boa desse tanto de bicho. No começo, logo no primeiro bicho que aparece, eu bato nele até poder recuperar seda suficiente pra poder usar uma habilidade mais especial, digamos assim, no segundo bicho que voa que aparece. Se eu usar minha habilidade e depois dar um tapa nele, eu consigo matar ele só com 2 hits. Meio que faço um bug pra poder baitar o bicho maior com o escudo
pra fazer com que ele caia. Sim, eliminando todo mundo do meu caminho e podendo ficar livre pra poder fazer meu parkour em paz. Porém, ele tem um moveset extremamente simples. Ele basicamente faz as mesmas coisas de sempre e ele tem um alcance muito alto também. Eu sinto que a dificuldade do boss, mais na repetição do caminho, que é um pouco longo. E sim, eu sei que tem caminhos piores, não precisa me falar, eu só tô falando desse em específico, não acabou. Mas o ponto que eu quero falar é que o boss em si, ele não é difícil. Ele só apela. Ele tem só um ataque que você consegue ter uma janela de ataque segura. Ele dá muito dano, então às vezes você tá com a vida cheia e do nada você perde ela completa, porque é muito dano mesmo. 2 coração é bastante. Levando em consideração que quando ele troca de fase, entre aspas, ele solta fogo. Então se você tomar o combo do ataque e do fogo, você vai perder 4 vidas de uma vez só. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo... Diferente da viúva, por exemplo, que é um boss mais fácil que vem antes, eu achei ela muito mais divertida, boss fight, do que esse. Faz só ser chato e repetitivo essa boss fight, não divertida ou desafiadora. Eu tenho o brasão inicial, que ele consegue dar um ataque mais rápido, porém, pelo fato do pulo ser na tipo, me afetar muito na hora de fazer o parkour pra chegar no boss. Ou eu uso outro, que ele dá um ataque pra baixo, porém o ataque ele é mais curvado, demora mais e tem um alcance menor. Iria me ajudar no parkour, porém no boss faria com que na pouca janela de ataque que eu tenho, que é só um ataque que ele faz que eu consigo bater, além disso eu conseguisse dar só 2 hits na primeira fase. Na segunda só um hit. E só tem um ataque dele que eu consigo bater de forma segura. Dessa vez que eu consigo bater, eu só consigo dar uma porrada por vez. Eu tenho que esperar ele usar esse ataque de novo pra eu dar mais uma e assim engatinhando. Assim, forma de você ficar mais forte, como pegando um amuleto que vai reduzir o dano pra fogo. Ou, sei lá, caçando outro brasão mais forte também. Eu digo no nível de experiência de você explorando de uma forma padrão. E buscar num tutorial uma coisa muito específica que vai facilitar no boss. Basicamente a experiência de um jogador comum jogando de forma padrão. Inclusive tem outro que é uma tal de fantasma, que muita gente também elogia o moveset. Mas é claro, é só o primeiro ato, ainda tem o segundo, o terceiro. Então tem bastante coisa ainda a ser explorada. E cuidado quando tu passar dele, porque ele vai explodir. Eu sei que parece meio ridículo, mas muita gente foi beitado. Toma cuidado, não fica farpar aqui no Selbit e depois tem que fazer tudo de novo. Porque se tu morrer na explosão não vai contar que tu matou o boss. A cutscene da Hornet finalmente chegando nessa tal de grande cidadela é uma coisa linda. A cidadela em si eu já dei uma checadinha e é um lugar assim gigante pra se explorar. A cidadela é tão grande que eu acho que o ato 2 do jogo é literalmente só lá, você explorando lá inteiro. A todos os boys anteriores que eu falei que eram fáceis, esse não é. Esse não é upei nada. Estou apenas com muita fé e amor no coração. Consegui. Eu não tô acreditando. Sobre se eu recomendo ou não pra vocês é algo que eu andei pesquisando muito, além das partes que eu mesma joguei. Fiz questão de olhar outros atos do jogo pra ter uma visão mais completa e, cara, o jogo é muito bem feito e isso é inegável. Toda a construção de cenário, gráfico, música, mecânica, combate dinâmico e builds tá realmente ótimo e dá pra ver o carinho dos devs no projeto. Fora que tem muito conteúdo de qualidade por apenas R$60, que é um preço muito baixo, levando em consideração um preço absurdo. E a galera fica botando em... Olha... Porém, algumas partes nele podem realmente ser um ponto negativo enquanto gameplay. Não porque é mal feito, mas sim porque é aquela típica parte que não agrega em nada e tá ali só pra ser chato. As invasões que devem ter um propósito, mas a ideia de te prender numa sala cheia de inimigos chatos e ser obrigatório, realmente um saco e aparece demais. Poderia facilmente ser adaptado a um mini boss, por exemplo, não ficando mais fácil e sim suportável. Max grandes e chatos pra boss é algo que eu sempre vou discordar. Porque fazer o caminho ser chato só limita o possível moveset que poderia ser mais completo e complexo do próprio boss. Ou partes em que tu faz um parkour enorme pra pegar uma habilidade obrigatória. Olha o tamanho desse caminho, levando em consideração que o banco que tem lá na metade, mais ou menos, ele ainda tá totalmente escondido. Bem divertido, deve ter imaginado que eu amei. Fora várias outras sacaneadas por parte do próprio jogo. Você tá feliz por chegar na nova área e logo em seguida sua felicidade acaba, porque a área é chatinha de explorar. Então jogar Silksong é uma experiência boa e muito frustrante ao mesmo tempo. Punitivo e às vezes até injusto e irritante. E não é choro nem nada, é só que vai ser menos ou mais, dependendo da sua gameplay no geral. Eu não digo pelo ato 1, porque ele é um passeio comparado aos próximos, eu digo pelo que está por vir mesmo. Embora essas partes construam de fato uma ambientação punitiva no jogo, é um questionamento, porque até quando a imersão pode atrapalhar a sua diversão. Meio que só jogando mesmo pra saber. Mas através da minha experiência pessoal, é um jogo que eu recomendo você jogar e decidir por conta própria. Mas mais engraçado é pensar que apesar de tudo isso que eu falei, eu não consigo desgostar do jogo. Aquela coisa, tu sofre, mas é sendo feliz, é quase que uma relação tóxica, que isso, Silksong. E é claro, caso tu não tenha jogado do Hollow Knight, eu não sei nem o que tu tá fazendo aqui, cara. Vai jogar Hollow Knight primeiro. For what is a man? What has
has he got? If not himself,